Bom, boa tarde aí para todo mundo. Esse primeiro slide, então, o Marcelo colocou aqui para todo mundo saber quais são as aulas aí dos próximos dias. E o objetivo de hoje é conversar com vocês aí nos próximos 30, 40 minutos sobre o que tem de evidência no uso do catéter nasal de alto fluxo. A parte prática da coisa, eu acho que vocês já tiveram com a Adriana Irota, e na verdade é a parte prática e realmente importante. Aqui a gente acaba falando o que tem de publicação, mas definitivamente o hands-on mesmo é o mais importante. Sugiro ver e rever a aula da Adri. A oferta de oxigênio aí, então, para pacientes críticos, ela já vem desde 1800, assim, então desde 1860 você tem diversas maneiras de ofertar oxigênio para os nossos pacientes. Acho que essa primeira foto que está aqui fala bem do que é o catéter nasal tipo óculos, né? Acho que não teria como ser mais óculos do que esse. E existem várias modalidades de ofertar oxigênio, desde um catéter propriamente dito, desde até prong nasais, como aqui a gente tem nessa outra imagem, ou máscaras das mais variadas possíveis. Em geral, a gente oferta oxigênio a fluxos baixos, e mais recentemente veio o uso da ventilação não invasiva, no qual eu consigo pressurizar esse paciente e ofertar oxigênio a uma FO2 mais alta e talvez conseguindo gerar até um certo grau de PIP. E aí sim, mais recentemente, veio o motivo da nossa aula, que é o catéter nasal de alto fluxo, então que é uma forma de ofertar oxigênio em altas concentrações e também conseguindo gerar um certo grau de PIP, de modo a tentar otimizar o conforto desse paciente. O que vocês conseguem ver nessa imagem é retirada do próprio site do fabricante, e é claro que imagem de fabricante ela é sempre plena, né? Então a gente consegue ver aí um rapaz que ele está sorrindo, não sei nem porque ele está usando o catéter, que ele não me parece nem com nenhuma forma de falta de ar. Isso sim que é hipoxemia feliz. Mas a grande questão é uma forma de ofertar oxigênio em altas concentrações, talvez com alguma pressão, de modo que a gente consiga recrutar esse pulmão. É uma modalidade razoavelmente nova de oferta de oxigênio. A gente consegue ver, se a gente for colocar no PubMed, que você tem poucos relatos publicados a respeito do uso do catéter nasal de alto fluxo, que nos anos 2000 isso começa a aumentar muito, e a gente tem esse pico aí em 2017, mas, ou seja, você vê que tem aí 5 a 10 anos que as publicações começam a aumentar progressivamente. E por que é diferente o catéter nasal de alto fluxo de um catéter nasal tradicional, que eu vou chamar aqui de baixo fluxo? A gente tem daquele nosso conceito que a gente trouxe da CLS, aquela ideia de que se eu aumento 1 litro por minuto do meu catéter nasal de oxigênio, eu vou aumentando em 4% a fração inspirada de O2. Como se fosse uma matemática, uma coisa muito lógica. Isso não é assim. Tem várias publicações que tentaram mostrar qual que é a real fração inspirada de oxigênio que eu tenho nos pacientes que eu oferto oxigênio através de catéter. E isso varia muito. Nessa aqui do Respiratory Care de 2013, eles colocaram um catéter na nasofaringe do paciente para colher uma amostra e foram aumentando a oferta de oxigênio de modo a ver quanto de FiO2 que isso gerava. A gente consegue ver aí que com 4 litros eu chego em 32%, com 6 litros em 38%, com 8 litros isso pode variar, até talvez reduzir um pouco, não subir muito, e com 10 litros em 39%. Só que se você for parar para pensar, é claro que isso não é constante. Imagina se seu paciente respira fundo e o catéter está 1 litro por minuto. Vai entrar muito mais ar para o pulmão dele do que estava entrando quando ele não respirava fundo. Então esse oxigênio que entrou ao litro vai ser misturado com muito mais ar que não está enriquecido. Então o que chega efetivamente no pulmão vai ser menor. Então a gente consegue ver aqui na figura que se meu paciente estiver com respirações profundas ou se meu paciente estiver taquipneico, isso por si só faz com que ele respire mais ar do ambiente, exista uma mistura maior do oxigênio que eu estou ofertando com o ar que está ao redor e, por consequência, eu vou ofertar menos oxigênio para o meu paciente. Então não dá para seguir essa fórmula matemática de eu aumento 1 litro e eu aumento 4% de FiO2. Isso depende de vários fatores. E uma das diferenças, então, no catéter nasal de alto fluxo é que eu consigo, sim, ofertar um oxigênio em concentrações mais altas, com maior segurança ou com maior certeza de que eu estou ofertando realmente uma FiO2 mais alta. Então, como que ele resolve esse problema? Como que eu vou conseguir ofertar esse oxigênio mais alto? É simples, aumentando o fluxo. Então, quando eu ofereço oxigênio através do catéter nasal de alto fluxo, eu faço fluxos em altas, na verdade, um fluxo de uma velocidade muito alta, e isso faz com que eu consiga aumentar o oxigênio ofertado para esse paciente. E, com isso, eu vou ter menos mistura do ar que está ao redor, do ar que vai vir de fora do dispositivo. Por que eu não posso fazer isso com um catéter tradicional? Pego o catéter de O2 lá e dou uma torada no fluxo, mando o pau ali e tento aumentar. Porque isso vai estar associado a um desconforto, a irritação local. Geralmente eu posso fazer
dor em seios da face, até porque isso não é aquecido, então isso gera até uma variação de pressão e dor em seios da face, ressecamento de mucosas, sangramento. Então, meu paciente não tolera esse fluxo mais alto quando eu uso o catéter tradicional. Quando eu já uso o catéter de alto fluxo, vocês já viram isso quadri, eu consigo umidificar e eu consigo aquecer, de modo que esse problema já não seja mais tão importante quanto no caso de um catéter tradicional com fluxos altos. Além disso, uma diferença do catéter tradicional é que eu consigo realmente ofertar oxigênio a 100%. Olha só que legal nessa publicação de 2002. Ele comparou diversos fluxos de oferta de oxigênio no catéter nasal de alto fluxo, está aqui mostrado pela barrinha pretinha, versus uma máscara não inalante. Com 10 litros por minuto, eu consigo chegar a 60% no catéter nasal de alto fluxo, versus 50% na máscara não inalante. E aqui já dá para ver uma coisa que é importante para nós agora, em tempos de Covid, que a gente usa habitualmente a máscara não inalante a 15 litros por minuto. E a gente tem uma impressão de que a gente está dando uma FO2 de 100%. E vocês conseguem ver aqui que não. Quando eu chego com a máscara não inalante a 15 litros por minuto, eu ofereço cerca de 60% a 70% de oxigênio para esse paciente. Eu só vou conseguir oferecer 100% na máscara não inalante quando eu faço aquele flush rate, quando eu coloco no máximo o meu fluxômetro, que aí sim eu vou conseguir dar um fluxo realmente mais alto e uma FO2 mais alta. Já no catéter nasal, conforme eu vou aumentando o fluxo de oxigênio, eu já vou aumentando proporcionalmente a fração inspirada de O2, e aí eu consigo ofertar um ar mais enriquecido de oxigênio e até mesmo 100%. Além disso, todo o dispositivo do catéter nasal foi feito para ofertar oxigênio em concentrações mais altas. Se a gente for olhar o prong, eu acho que a Adri já comentou com vocês, ele tem esse orifício de saída do oxigênio um pouquinho maior, de modo que ele consiga ocluir quase que totalmente, ele não pode ocluir totalmente, mas quase que totalmente a narina do meu paciente. Se eu consigo ocluir, o ar de fora não entra, aqui representado por essa flechinha azul que está piscando. Então o ar de fora não entra, não há mistura de ar, e aí meu paciente realmente vai receber um oxigênio próximo de 100%. Além disso, toda a região da nasofaringe desse paciente, ela vai funcionar como um reservatório de oxigênio. Se vocês forem olhar, aqui habitualmente vai ter um gás que pode ter CO2, vai ter ar ambiente, e isso vai chegar no pulmão do meu paciente antes do oxigênio, num paciente que não está com catéter nasal. Quando eu uso o catéter nasal de alto fluxo, o fluxo alto de oxigênio a 100% vai ocupar toda essa região. Ele fica como uma bolsa reservatória anatômica do próprio paciente. E aí, quando ele inspirar, o oxigênio que vai para ele, ou na verdade o ar que vai para ele, vai realmente enriquecido com oxigênio. E, como a gente já comentou anteriormente, eu vou ter aqui uma umidificação ativa, que permite com que eu consiga tanto umidificar esse ar de modo que não gere tanto desconforto, e aquecer também, de modo que isso não gere tanto desconforto no meu paciente. Outra diferença do catéter tradicional é a possibilidade de eu dar PIP, ou seja, conseguir pressurizar o pulmão desse paciente. Nessa publicação do BJA de 2009, eles compararam pacientes que estavam com uma máscara versus pacientes em uso de catéter nasal de alto fluxo, colocaram um sensor de pressão, que ficou posicionado também na região da faringe, região traqueal desses pacientes, e mediram a pressão que era possível gerar. O que a gente consegue ver é que na máscara, que é essa imagem aqui um pouquinho mais clara, quando o paciente respira, quando ele faz a inspiração, a pressão fica negativa, depois ela fica positiva, negativa e positiva. E que quando eu uso catéter nasal de alto fluxo, a partir do momento que o fluxo é muito alto, eu consigo pressurizar o pulmão desse paciente. Então vocês conseguem ver aqui que em nenhum momento a pressão fica negativa. Ela gera uma pressão positiva, ela cai no momento da inspiração, isso reduz um pouco, mas ainda assim eu consigo manter um certo grau de PIP. Então eu consigo ofertar um certo grau de PIP para o meu paciente, e pode ser interessante para manter o alvéolo aberto, talvez para recrutar um pouquinho de pulmão, melhorar a complacência e por aí vai. Além disso, nessa outra publicação de 2018, foi criado um modelo anatômico e um pulmão de teste, com o objetivo de avaliar o catéter nasal de alto fluxo. Foi feita uma face que seria correspondente a uma face infantil, uma face neonato e uma face de adulto. E eles ofertaram um oxigênio através do catéter nasal de alto fluxo, e avaliaram quanto que isso gerava de pressão, e avaliaram também o quanto que ia ter de liberação ou exalação de gás carbônico. E o que a gente consegue ver é que na criança, só o fato de ter um fluxo mais alto, eu já consigo gerar valores mais altos de PIP aqui. Então, aqui em torno de 10 a 20, claro que no modelo anatômico, então numa simulação. No adulto, o uso do catéter nasal de alto fluxo conseguiu gerar um PIP próximo de 5 a 10 centímetros de água.
É interessante ver que nessa outra situação aqui, eles fizeram um modelo de uma criança com a boca aberta. E aí parte desse benefício de pressurizar a via aérea desse paciente é perdido. Então você vê que aqui, na criança com a boca fechada, eu chego em torno de 10 a 20 de PIP, já quando tem a abertura da boca, a pressão cai ali para valores mais baixos, de 3 a 5. Então, às vezes, se a gente está atendendo aquele paciente, se ele já está mais confortável, se ele conseguir manter a boca fechada, talvez eu consiga realmente gerar um grau um pouquinho maior de PIP. E a gente consegue ver também nessa mesma publicação que o CO2 expirado nesse modelo, conforme eu vou aumentando o fluxo de oxigênio, eu vou conseguindo aumentar o CO2 expirado. Talvez trazendo um racional aí para facilitar, para auxiliar em pacientes tão hipercapnicos, talvez até, quem sabe, num paciente com DPOC, embora realmente não tenha evidência para isso. Então, em resumo, não é esse o objetivo da aula, é mostrar os artigos que estão validando o uso, e é isso que a gente vai falar daqui a pouco, mas o que o cateter nasal de alto fluxo propõe? Então, oferecer uma maior oferta de oxigênio, porque ele vai reduzir a mistura do ar ambiente. Ele tem um reservatório anatômico que a gente mostrou, então isso faz com que o ar fique sempre enriquecido, e ele acaba promovendo uma redução de espaço morto, e também facilita a eliminação de gás carbônico. Ele vai ter um efeito CPAP, ou seja, vai dar um certo grau de PIP. E ao promover PIP, ele pode reduzir a atelectasia e aumentar a complacência desse pulmão. Se ele aumenta a complacência, ele pode reduzir o trabalho respiratório. Legal, mas até aí, uma máscara de oxigênio com fluxo alto dá maior oferta de oxigênio. Uma VNI dá CPAP e PIP. O que ele trouxe de novo? Acho que o grande trunfo, teoricamente, é a questão do conforto. Então, eu tenho mais conforto, eu tenho um conforto maior no uso do cateter nasal de alto fluxo do que com catéter tradicional com altos fluxos. Além disso, quando eu comparo às vezes com a VNI, eu consigo comer usando um catéter nasal de alto fluxo, porque ele não oclui totalmente o rosto. Fica mais fácil o paciente tossir, fica mais sincrônico com a ventilação, permite o paciente conversar. E ainda mais nessa situação agora que a gente vê pacientes muito hipoxêmicos ficando muito tempo na VNI ou muito tempo no cateter nasal, ele ter alguma interação me parece importante. E mais do que isso, ele tem um risco menor de úlcera de pressão. Então imagina você ficar 24 horas pendurado numa ventilação não invasiva, isso tem um risco maior de fazer uma úlcera de pressão. Eu particularmente nunca vi um paciente fazer lesões tão feias como essa que eu exponho aqui. Mas de qualquer maneira, acho que é mais confortável para o paciente usar um cateter nasal de alto fluxo do que uma VNI pressurizada de qualquer maneira. E como que ele vai funcionar? A Adri já mostrou para vocês, mas rapidamente então eu vou ter uma interface, que é o PROM que a gente já mostrou. Eu vou ter uma oferta de gás, então eu vou ter fluxômetro, no qual eu vou lá e aumento esse fluxo de gás, pode chegar a 50 a 60, dependendo do dispositivo. Eu vou ter que ter um umidificador que vai conseguir aquecer e umidificar esse gás, de modo que isso fique tolerável pelo paciente. E aí a evidência, quando a gente for pensar de quando que eu vou usar o cateter nasal, eu penso em qualquer situação de doença respiratória. Então, tá aqui, DPOC, asma, durante intubação, quando eu intubo um paciente, no paciente hipoxêmico. Pelo que a gente falou, existe um certo racional fisiopatológico para usar em todas essas doenças. Ele melhora a oxigenação, ele aumenta o clareamento do CO2, ele pode dar um certo grau de PIP, então tem sentido em usar para tudo isso. Mas em DPOC e asma, embora tenha sentido, acho que tem pouca evidência, esses aqui não seriam o foco do uso desse catéter. E em hipoxemia, existem estudos que avaliaram o uso do cateter nasal de alto fluxo, que a gente vai comentar, mas é uma evidência que está mais para neutra. Então, acho que a gente pode usar sim, mas tem que ficar atento ao momento de falha para pensar quando que essa estratégia já não deu certo, eu preciso intubar ou usar alguma estratégia para o meu paciente. E tem um pouco mais de evidência positiva para uma ponte nos pacientes que foram extubados ou para um auxílio durante a intubação desse meu paciente. O que tem de evidência para hipoxemia? Acho que a primeira publicação grande em hipoxemia foi a publicação do Florali, em 2015, no qual 310 pacientes que estavam hipoxêmicos ou com algum sinal de desconforto respiratório hipoxêmico foram randomizados para o uso do cateter nasal de alto fluxo ou não. Então, os critérios de inclusão seriam uma frequência respiratória acima de 25, uma relação PF abaixo de 300, ou seja, ele tinha que ter já uma hipoxemia, com uma PaCO2 normal, porque nesse caso ele queria comparar também com ventilação não invasiva e partisse do pressuposto de que a VNI já é bem estabelecida em paciente hipercapnico, eles foram eliminados, e a necessidade de oxigênio aí, num fluxo mais alto, 10 litros por minuto. E ele avaliou pacientes em 3 grupos, no uso do cateter nasal de alto fluxo, que eram 106 pacientes, nos pacientes que estavam em VNI, que eram 94 pacientes, e esses pacientes do grupo VNI
deveriam usar a VNI por pelo menos 8 horas por dia, por 48 horas, e no intervalo desse momento, desses usos da VNI, usariam o catéter nasal de alto fluxo propriamente dito, ou o grupo oxigênio, que era a oferta de oxigênio através de máscara, Venturi, o que o pesquisador achasse que estava mais adequado. E o que ele comparou foi o risco de intubação, na verdade foi a ocorrência de intubação nesses pacientes. E o que a gente consegue ver aqui na Kaplan-Meier é que não houve diferença, então, na intubação, em nenhum dos grupos. Ou seja, não houve benefício do uso de catéter nasal de alto fluxo para a intubação de pacientes hipoxêmicos. Quando a gente quer justificar o nosso uso, a gente usa muito análise de subgrupo. Então, nessa mesma publicação, houve na análise de subgrupo uma menor ocorrência de intubação naqueles pacientes que tinham uma PF menor do que 200. Então, a gente vê aí que o catéter nasal de alto fluxo foi superior nesse subgrupo do que o uso da ventilação não invasiva ou o uso só de oxigênio. E, numa análise secundária, num desfecho secundário, a sobrevida foi maior em 90 dias naqueles pacientes que usaram catéter nasal de alto fluxo. Os autores propõem que, talvez, por ter uma taxa de intubação menor, isso protegeu esses pacientes e eles morreram menos em 90 dias. Mas a gente tem que lembrar que é estranho ver isso. Primeiro porque é um desfecho secundário, e os cálculos, a amostra, como vocês já viram em exposições anteriores aqui nessas gravações, o cálculo não foi feito para isso. Então é uma coisa que levanta uma hipótese, mas eu não posso afirmar. E seria muito estranho falar que VNI, intercalada com alto fluxo, ou seja, o paciente do grupo VNI, ele, no momento que ele não estava na VNI, ele estava no catéter nasal de alto fluxo. Tem que falar que isso é pior do que só usar o catéter nasal de alto fluxo? Soa estranho, não parece que isso realmente é um desfecho que faça sentido. Além disso, é importante lembrar que, embora tenha sido dito no trabalho que por pelo menos 8 horas era necessário usar a VNI no grupo VNI, a gente tem lá anotado no suplemento que 25% dos pacientes usaram VNI por menos do que 4 horas nos primeiros 2 dias. 50% usou por menos do que 8 horas. Então, talvez, um dos grupos não estava bem representado. O grupo VNI talvez não era exatamente um grupo VNI, era um grupo pouca VNI, e aí eu não posso tirar uma conclusão melhor. O que é interessante aqui é que, sim, os pacientes no catéter nasal de alto fluxo tiveram menos desconforto e com o mesmo grau de dispneia, ou seja, eles não tiveram mais dispneia porque estavam usando o catéter nasal e não uma VNI, e ficaram mais confortáveis do que nos outros grupos. Outra evidência com relação ao uso de hipoxemia vem do JAMA, de 2018, do grupo francês, no qual o primeiro autor desse estudo, que é o estudo RAI, é o Azoulay. O Azoulay pegou 778 pacientes imunossuprimidos, que é a população que ele trabalha, com uma PO2 menor que 60 ou saturação menor que 90, e estavam taquipneicos com algum grau de desconforto. E randomizou para só oferta de oxigênio através, de novo, de qualquer dispositivo que dava oxigênio, então máscara, catéter, Venturi, o que quer que seja, ou catéter nasal de alto fluxo com fluxo mais alto de 50 a 60. E o que ele encontrou é que nesses pacientes a mortalidade foi exatamente a mesma. E além disso, não houve benefício em nenhum subgrupo, não reduziu intubação nos pacientes que usaram catéter nasal de alto fluxo, mas teve sim uma boa tolerância dos pacientes. A ponto de que, conversando com o Taniguchi, que foi lá para a França, acho que no começo desse ano, para ficar um pouquinho com o Azoulay para ver o manejo dele de pacientes hipoxêmicos e imunossuprimidos, a proposta da equipe lá do Azoulay é de não usar nunca VNI ou catéter nasal de alto fluxo em paciente imunossuprimido hipoxêmico. O que ele diz é, bom, se é igual, eu vou dar oxigênio, vou aumentar o oxigênio, se ele falhar, eu vou para o tubo. Eu não vou fazer esticar a corda usando algum dispositivo que não muda nada e talvez adie uma intubação. Então, na opinião dele, não faz sentido usar catéter nasal de alto fluxo em pacientes hipoxêmicos. Numa meta-análise publicada no ICM em 2019, de 9 RCTs que tinham no total 2.093 pacientes, no qual tanto o estudo do Azoulay quanto o Floral estavam incluídos, não houve benefício em mortalidade e talvez houve uma possível redução em intubação orotraqueal com NNT de 23. Então talvez fica isso aí como, acho que um desfecho, de que o uso do catéter nasal de alto fluxo em hipoxemia definitivamente não reduz mortalidade. Pode sim reduzir intubação orotraqueal e tem uma pouca probabilidade de fazer mal, porque a gente viu que nenhum dos estudos ele foi associado a piores desfechos. No entanto, a gente tem que ter na manga que ele é uma estratégia que pode ser utilizada, mas que a gente também tem que ser utilizada deve ser utilizada por um tempo definido. E se falhar, eu não devo adiar uma intubação que pode vir a ser necessária. Falando em intubação, acho que a próxima evidência que a gente vai discutir é com o uso do catéter nasal em intubação orotraqueal. Uma das primeiras publicações maiores, assim, existem várias publicações, eu trouxe só algumas aqui,
mas uma das maiores é essa de 2015, do Critical Care Medicine, no qual foi um estudo pré-pós em pacientes que estavam com hipoxemia, que necessitavam de intubação orotraqueal, e numa primeira fase, 50 pacientes receberam os cuidados habituais que eles faziam de intubação e máscara de oxigênio. E aí eles avaliaram como é que era a saturação desses pacientes ao longo da intubação, e é o que eu mostro aqui em verde. Então, esses pacientes tiveram uma queda de saturação, em alguns casos chegando até cerca de 80%. Num segundo momento, na segunda fase desse estudo, era o momento pós, esses pacientes recebiam o cuidado habitual e o catéter nasal de alto fluxo. E o que eles viram foi que a queda de saturação, ou seja, a saturação ficou maior nos pacientes que tinham usado o catéter nasal de alto fluxo. Então, isso sugere que se eu pré-oxigenar meu paciente com catéter nasal de alto fluxo e manter o catéter nasal de alto fluxo durante a intubação, de modo a promover um certo grau de oxigenação apneica, ou seja, ele não está respirando, mas eu estou dando um oxigênio na força para ele, eu poderia proteger, talvez, esse paciente de uma queda de saturação. Lembrar que isso é um estudo pré-pós, e são raros, se não que inexistentes, os estudos pré-pós, no qual o pós foi pior do que o pré. A gente tem que pensar que, ao longo do tempo no qual você vai se habituando a treinar, a intubar, fazer um protocolo, fazer tudo bonitinho, você vai melhorando a sua estratégia. Talvez é possível que eles não tenham saturado, só porque as pessoas estavam mais habituadas a intubar os pacientes. Outra publicação do ICM de 2015 viu exatamente isso. Será que o catéter nasal de alto fluxo pode proteger, pode melhorar durante a intubação através de oxigenação apneica? Então, pacientes com uma PF menor que 300, taquipneicos, precisando de uma FO2 mais alta para saturar acima de 90, foram avaliados com relação à ocorrência de uma queda de saturação durante a intubação. E nesses 119 pacientes, 62 foram randomizados para catéter nasal de alto fluxo e 50 para máscara de oxigênio, que seria a máscara não renalante. E a gente consegue ver aqui que durante a intubação não houve diferença na mediana de saturação, ou seja, não foi melhor do que só ofertar a máscara, o oxigênio através de máscara. Existem outras, por exemplo, essa do Lancet, em 2019, no qual 313 pacientes foram randomizados para catéter nasal ou VNI durante a intubação. E a gente consegue ver aqui que a menor saturação desses pacientes foi igual em todos os momentos. Então, antes da intubação, durante a pré-oxigenação, durante a intubação propriamente dito, 5 minutos após e 30 minutos após. Ou seja, usar o catéter nasal de alto fluxo em ventilação apneica durante a intubação não foi protetor. A mesma coisa se repete quando eu comparo 192 pacientes com catéter nasal versus AMBU, aqui nesse caso, durante a intubação. A mediana de saturação não foi diferente nos grupos. Eu coloquei esses 3 estudos aqui com o objetivo de mostrar que, seja através da oferta de oxigênio por máscara não renalante, seja através de VNI, seja através de AMBU, qualquer comparação com o catéter nasal de alto fluxo, o catéter não foi melhor do que essas estratégias. Então, ele não é melhor do que VNI, ele não é melhor do que AMBU, ele não é melhor do que máscara. Ou seja, o fato de eu manter, na hora que o paciente está em apneia, um fluxo de oxigênio alto, não protege ele. No entanto, se meu paciente está em catéter nasal de alto fluxo e eu vou intubar, eu não preciso trocar a minha estratégia. Então, talvez eu possa manter o catéter nasal de alto fluxo como forma de pré-oxigenação e intubar. E, na minha opinião pessoal, na hora que eu vou intubar, eu não desligo, porque ele não me atrapalha, então eu deixo ele lá como se fosse uma ventilação apneica, mas eu uso ele como pré-oxigenação sim. Ou seja, eu não devo, se meu paciente está em VNI, eu não falo, bom, vamos intubar, vamos trocar com o catéter nasal de alto fluxo, porque ele é melhor. Isso não. Mas se ele está em uso do catéter nasal de alto fluxo, pode manter ele e fazer a intubação com ele ao longo da intubação. E no pós-intubação, então, ou seja, como ponte para reduzir o risco de falha. No JAMA, em 2016, 604 pacientes que tinham um alto risco de falha da extubação, e o alto risco é dado aqui nessa tabela por idade maior de 65 anos, ICC, DPOC, uma PASH mais alto, um IMC mais alto, um paciente que manipula mal secreção, que já está entubado por longo tempo, ou que já teve um desmame difícil, policomórbido ou em ventilação mecânica prolongada. Esses pacientes foram randomizados para, após a extubação, ficar na VNI por 24 horas, ou catéter nasal de alto fluxo por 24 horas. Esse foi um estudo de não inferioridade, ou seja, eles quiseram avaliar, será que o catéter nasal de alto fluxo é não inferior à VNI? E ele preencheu o critério de não inferioridade, ou seja, o catéter nasal de alto fluxo não foi inferior do que a VNI. Existe muita crítica a esse estudo. Primeiro, porque se for ver depois de 24 horas, eu saliento aqui, parece que a curva abre. Então a gente vê que depois de 24 horas ou do suporte, os pacientes no catéter nasal de alto fluxo foram mais intubados, ou seja, falharam mais do que o grupo ventilação não invasiva.
ele não preencheu o critério de não inferioridade, ou seja, foi 19 versus 22,8%. Mas lembra que critério de não inferioridade, cada um escolhe o seu. Eu posso falar, olha, eu vou definir que se por acaso falhar 10% a mais, é aceitável. Então isso preenche para mim o critério. Então o próprio pesquisador vai definir o critério de não inferioridade. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento em estudos de não inferioridade. E além disso, tem essa abertura da curva aqui que chama atenção. Mais do que isso, é um desfecho que não é um desfecho que você consegue cegar. Então, assim, o paciente que está no cateter nasal de alto fluxo e o paciente que está na VNI, quando eu vou entubar, se eu sou um partidário do cateter nasal de alto fluxo, eu posso pensar, putz, vamos tentar mais um pouco, vamos empurrar isso mais para frente. É um desfecho que o avaliador ele acaba sendo influenciado e isso gera um viés no endpoint do estudo. Então a gente tem que olhar isso com bastante atenção. Uma outra publicação também do JAMA, agora em 2019, eles fizeram o quê? Bom, um grupo vai ser o grupo controle, cateter nasal de alto fluxo, por 48 horas após uma intubação de alto risco. O outro grupo vai ser o grupo intervenção, no qual eu vou fazer VNI e cateter nasal de alto fluxo. Então, esses pacientes recebiam VNI por pelo menos 4 horas imediatamente após a intubação, e depois, por até 48 horas, precisariam fazer no mínimo 12 horas por dia de VNI. No período que ele não estava na VNI, ele recebia a oferta de oxigênio pelo cateter nasal de alto fluxo. E o que a gente encontra aqui é que, diferente do que eu esperava, pelo menos, o risco de reintubação foi maior no grupo cateter nasal de alto fluxo. E aí, para mim, isso parece um pouquinho um contrassenso, porque, se for ver, o cateter nasal de alto fluxo, eu acabei de falar que ele era igual a VNI, e agora eu estou falando que, na verdade, cateter nasal de alto fluxo é pior do que VNI, mais cateter nasal de alto fluxo, é um pouquinho do que tem de estranho, e a gente vai comentar um pouco mais para frente. Nessa publicação, talvez o grupo que mais falhou foi aquele grupo de pacientes hipercápnicos, com uma PaCO2 superior a 45 mg de mercúrio. Talvez porque nestes pacientes você conseguir fazer uma ventilação maior, ou seja, nesses pacientes no qual a VNI o uso da VNI está mais comprovado, talvez realmente o cateter nasal de alto fluxo não tenha desempenhado tão bem. E aí, é o que eu falei antes, que às vezes medicina e evidências pode ser meio esquizofrênica. Então eu falo que cateter nasal de alto fluxo é igual a VNI, mas cateter nasal de alto fluxo mais VNI é pior que só VNI. Então isso é um pouco do que a gente chama de biocreep, no qual você estipula um achado naquela linha de, vamos supor que, vou pegar uns times de futebol aí, não sei se não sou o mais torcedor, mas Cruzeiro ganhou do Atlético ganhou do 15 de Piracicaba, logo o Cruzeiro vai ganhar do 15 de Piracicaba. Na verdade, você tem que comparar as coisas propriamente dita para você ter uma evidência melhor. Então, eu não posso falar que se cateter nasal de alto fluxo foi igual a VNI, eu não preciso nem comparar jamais as estratégias, eu poderia comparar de uma maneira diferente. Bom, e em pacientes de baixo risco? E o uso de cateter nasal de alto fluxo em pacientes que tinham baixo risco de falha de extubação? Nessa publicação do JAMA de 2016, 527 pacientes que não tinham nenhum daqueles critérios de alto risco, então aparece esse X vermelho grande, foram e ficaram intubados por mais que 12 horas, ou seja, tirou aqueles pacientes que foram só operados, que eram intubações por curto período de tempo, e foram randomizados para oxigênio, seja lá qual a forma de oferta, máscara, catéter comum, ou catéter nasal de alto fluxo por 24 horas. E o que a gente tem é que sim, aí o catéter nasal de alto fluxo reduziu a intubação de 12% para 5%, então, quando comparado à oferta tradicional de oxigênio. Então, daqui eu tiro que catéter nasal de alto fluxo, ele é adequado em uma intubação com baixo risco de falha, então se tiver disponível, faz sentido usar. Ele é não inferior a VNI em uma intubação de alto risco, e aqui eu coloco essa interrogação baseada nesse estudo do JAMA em 2019, porque o que parece para mim é que quando o bicho pega de verdade, quando o paciente tem risco mesmo, a VNI parece melhor, e aí eu acho que naqueles pacientes hipercápnicos, talvez no edema agudo de pulmão, naqueles pacientes que precisam de uma pressurização um pouquinho maior, talvez faça mais sentido usar a VNI do que o catéter nasal de alto fluxo. Aqui, a última bloco de evidência é só colocar um estudo menor, mas como qualquer suporte não invasivo, ele deveria vir com uma tarja preta, ou seja, use sabendo o que você está fazendo, não é para usar de maneira desenfreada. Nessa publicação do ICM, 175 pacientes em catéter nasal de alto fluxo que evoluíram para intubação foram comparados com relação ao timing dessa intubação. Então, 130 foram intubados em até 48 horas e 45 intubados após 48 horas. E o que a gente consegue ver é que a mortalidade, quando você vai ver risco, a mortalidade
e o tempo de ventilação mecânica foi menor no grupo que foi intubado mais precocemente. Quando isso foi corrigido através de um propense, ainda assim, o risco de morrer ou de ficar mais tempo em ventilação mecânica foi menor quando eu intubei mais precocemente. É claro que não é um estudo randomizado, mas é só para a gente deixar aquela pulga atrás da orelha de que, se o paciente já tem critério de falha, se você tentou uma terapia e não deu certo, não empurre com a barriga, não insista no erro. Talvez intubar um pouco mais precoce faça sentido. Então é para a gente deixar aí talvez uma pulga atrás da orelha. No contexto atual de Covid, falar de cateter nasal de alto fluxo acho que gera ainda alguma controvérsia. Eu não sei essa resposta, assim, se realmente o risco existe ou não. Teve uma publicação recente que foi defendendo o uso, e eu peguei duas das referências dessa publicação, e o que ele coloca dessa publicação de 2019 é que, num contexto de 20 pacientes, num trial de crossover, eles foram avaliar o paciente tinha pneumonia, esses pacientes tinham pneumonia, então eles estavam tossindo no meio ambiente, e eles deixaram placas espalhadas, placas de PET para cultura, espalhadas ao longo do quarto do paciente, a diferentes distâncias, como vocês conseguem ver nessas flechinhas vermelhas que eu coloquei na figura. Eles avaliaram o crescimento bacteriano ao redor desse quarto, em pacientes que estavam com cateter nasal de alto fluxo ou máscara de oxigênio. E o que a gente consegue ver, na verdade, nessa publicação, ele mostra de que o crescimento bacteriano foi igual nessas placas, tanto nos pacientes que estavam com cateter nasal de alto fluxo, quanto com máscara de oxigênio, ou seja, a capacidade de dispersar essas bactérias pelo quarto foi igual com ambas as estratégias ventilatórias. É claro que a gente está falando de bactéria é diferente de vírus, é um contexto um pouquinho diferente, mas é o que a gente tem de evidência. Nessa outra publicação agora de 2020, eles pegaram pacientes voluntários que ingeriram alimento colorido e fizeram uma tosse forçada com o uso de máscara de oxigênio ou cateter nasal de alto fluxo. É engraçado que eles mediram a distância que as gotículas pintadas chegaram no quarto, e o que a gente consegue ver é que realmente com cateter nasal de alto fluxo a gente tosse um pouquinho mais longe, então talvez aí um 0,4 metro mais longe, então talvez isso vá um pouco mais longe, mas é de se pensar qual é a diferença que isso causa se você tiver com seu paciente fechado num quarto, num leito fechado, o quanto que isso vai prejudicar se o catarro dele vai meio metro mais longe ou mais perto. Acho que isso não protege ninguém, nem agride ninguém. Então, baseado nisso, eu acho que se tem um ambiente razoavelmente controlado, não existe um risco muito maior de contaminação do que a oferta de oxigênio propriamente dita. Então, com relação ao Covid-19, aqui coloco a ideia de uma aula baseada em evidência, que na verdade é baseada na minha opinião pessoal. Eu acho que ele permite ofertar altas frações de oxigênio, e talvez ele é uma estratégia para a hipoxemia silente, que a gente está vendo naqueles pacientes que estão usando altas frações de oxigênio e estão confortáveis. Então, talvez nesses pacientes, eu não sei se eu posso dizer baseado no Floral e no RAI, acredito que não, porque eles foram estudos negativos, mas é uma forma, assim, de ofertar oxigênio a 100%. É uma forma que a gente vê que a gente consegue chegar a 100%, então é uma estratégia, sim, para ofertar oxigênio mais alto. Ele pode permitir um melhor conforto, então adequando a demanda do paciente para o fluxo. Tem paciente que está com aquela fome diária, e se ele tem um fluxo mais alto, isso gera maior conforto. Ele pode dar conforto por gerar PIP, PIP pode reduzir complacência, aumentar a complacência, ao melhorar a complacência, melhorar o conforto do paciente. Acho que ele não reduz mortalidade, eu acho que ele é só uma estratégia, se o paciente precisa de muito oxigênio, ele é um dispositivo que dá muito oxigênio, mas falar que ele salva vidas, tenho minhas dúvidas. Tem que tomar muito cuidado com o atraso na intubação orotraqueal nesse contexto de Covid. O que eu quero dizer é, não intube porque ele está precisando de oxigênio mais alto. No entanto, se esse paciente começou a cansar, se esse paciente já dá sinais de fadiga, lembrar que é um paciente que já está bem hipoxêmico. E existe aquele conceito de uma via aérea fisiologicamente difícil. Aquele paciente que já na intubação vai desaturar rápido e parar. Então, se você vê que a estratégia está dando errado, que começou a falhar, talvez eu não insistiria aí nessa estratégia por muito mais tempo. E aí, se o seu paciente já está em cateter nasal de alto fluxo, considere manter ele aí como estratégia para pré-oxigenação. E eu não desligaria ele durante a laringoscopia. Deixa ele lá, jogando oxigênio. Talvez não mude nada, mas também não te atrapalha. Segue o jogo. E na minha opinião, eu acho que pode usar. Eu não acho que eu estou expondo ninguém a um risco maior. E acho que de preferência, se for usar, seria legal usar em quartos fechados, porque talvez nesse quarto fechado meio metro não faça tanta diferença, e no quarto aberto faça um pouco de diferença. Como resumo da aula, então, cateter nasal de alto fluxo é uma estratégia ventilatória que consegue ofertar oxigênio em altas frações, pode dar um grau de PIP e pode melhorar conforto. Tem racional fisiopatológico para o uso em diversas doenças. Acho que seu uso em DPOC e asma
é pouco embasado e eu não recomendaria de rotina. Acho que seu uso em hipoxemia é baseado em resultados neutros, então acho que fica a critério de cada momento, cada situação, acho que é difícil a gente defender isso com muita vontade. Acho que o uso em pacientes que são estubados ou como pré-oxigenação parece que tem um respaldo razoável, seria uma estratégia sim. Não devemos adiar uma intubação se indicado, lembrar da via aérea fisiologicamente difícil, e acho que pode ser usado no contexto de coronavírus, mas aí tem muito de opinião pessoal também. Muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Eu não enxergo nada, não sei se tem alguém vendo alguma coisa aí. Eles estão vendo minha orelha, provavelmente. Bom, acho que é isso. Valeu, pessoal.